boa tarde. Eu sou Rosiane Kennedy e você acompanha, a partir de agora, aqui na TV Brasil, a entrevista com o candidato à presidência da República, João Amoedo, do Partido Novo. E para ajudar nesta tarefa, estão aqui comigo no estúdio os jornalistas Walter Lima, da Rádio Nacional, Luísa Damé, da Agência Brasil, Paulo Leite, da TV Brasil, e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. Todos os candidatos foram convidados e a ordem das entrevistas foi definida em sorteio, na presença dos assessores dos partidos. Lembramos que os presidenciáveis já participaram de várias sabatinas, nas quais foram indagados sobre as mais diversas polêmicas. Ressaltamos que aqui o nosso foco é a apresentação de propostas sobre temas de interesse direto da população. Antes de começar, vamos conhecer um pouco do nosso convidado de hoje, João Amoedo. João Amoedo tem 55 anos e nasceu no Rio de Janeiro. Tem formação em administração e engenharia. É casado e tem 3 filhos. Foi executivo do mercado financeiro com passagem por diversos bancos privados, chegando à presidência do Unibanco. Desde 2010, ele se dedica em tempo integral à formação do Novo, partido político que defende a eficiência na gestão pública e a renovação das lideranças políticas brasileiras. João Amoedo deixou a presidência do Novo e o Conselho de Administração da construtora João Fortes para se candidatar a presidente da República. E por causa desta série de entrevistas com os presidenciáveis, não vamos hoje exibir o programa sem censura. Nós estamos aqui, ao vivo, na TV Brasil, em todas as plataformas digitais da EBC. Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. Temos transmissão também pelas 5 emissoras da Rádio Nacional. O material está disponível ainda para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país. E para começar, primeiro, boa tarde, candidato. Obrigada por participar da entrevista. Boa tarde. Mas o nosso jornalista Paulo Leite já tem uma pergunta para o senhor. Nosso primeiro tema vai ser segurança pública. Perfeito. Tudo bem, candidato? Tudo bem, prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Nós que agradecemos. Eu queria começar falando sobre segurança. Como a Rosinha falou, no ano passado a gente registrou aí um recorde negativo, o maior aí. Mais de 63 mil mortes violentas no país. Qual é a saída? Realmente os números de violência no Brasil são impressionantes, né? O Brasil, no último ranking da Organização Mundial, está em 9º colocado com uma maior quantidade de homicídios a cada 100 mil habitantes. Eu entendo que são uma série de medidas que têm que ser tomadas, né? A primeira delas, que a gente defende, é uma maior integração no nível federal, estadual e municipal. Nós entendemos que tem que haver uma atuação maior, especialmente nas fronteiras, no controle do tráfico de armas, entrada de drogas e também um auxílio maior dos municípios nesse processo, né? Então, acho que essa é a primeira etapa. A segunda etapa que nós defendemos é uma valorização maior das polícias, maior uso de tecnologia e, especialmente, o que a gente defende é o ciclo completo das polícias. No Brasil, a gente tem essa separação entre polícia civil e polícia militar, cada um com tarefas diversas e que deveriam ser complementares, mas a integração entre elas é muito ruim, muito fraca, muito baixa. Isso acaba comprometendo todo o processo de investigação e mesmo a prevenção. Então, o que nós defendemos, que é o que existe na grande maioria dos países do mundo, é que a polícia faça o ciclo completo, quer dizer, ela faça a investigação, a repressão. Então, essa seria uma das medidas que a gente defenderia. Outra coisa que no Brasil hoje é um problema grande é o problema do crime organizado, né? Então, a gente deveria fazer um trabalho efetivo contra o crime organizado e isso acho que passa pelo uso de inteligência, por rastreamento dos recursos financeiros para que, de fato, a gente tenha mais eficiência. Outro ponto que nós defendemos também é uma lei de execução penal um pouco mais dura. No Brasil, hoje, cumprida 1/6 da pena, algumas pessoas são colocadas em liberdade e a gente aí entende que isso dá um pouco de senso de impunidade. Então, a gente gostaria de ter uma legislação aí um pouco mais rígida nesse processo. E, por último, uma reforma dos presídios. Infelizmente, os presídios brasileiros estão em frangalhos, viraram, na verdade, se transformaram quase que em máquinas de criação de novos criminosos,
fazendo com que aquilo funcione quase como uma escola, né? Então, a gente entende que deveria ter parcerias públicas-privadas, porque o Estado brasileiro hoje tem pouca capacidade de investimento. A gente tem alguns bons exemplos, por exemplo, na região de Minas, com a administração privada que tem funcionado bem. Então, a gente gostaria de investir mais em presídios e melhorar a gestão. Em resumo, acho que a percepção geral que tem-se hoje no Brasil é o seguinte: o criminoso entende que a probabilidade dele vir a ser preso é muito baixa e, se ele for preso, ele ficará pouco tempo preso. Então, a conjugação dessas duas sensações faz com que ele tenha a sensação de que o crime compensa, né? Então, a gente precisa atuar fortemente em toda essa cadeia, porque, no meu entender, segurança é a principal atribuição do Estado. E a gente está falhando nisso, que é crítico, né? Eu, particularmente, sou carioca, então moro no Rio de Janeiro, que é um estado que é um exemplo da falência do sistema, né? Por falar em Rio de Janeiro, o senhor é a favor de dar continuidade à intervenção federal no Rio de Janeiro? Eu preferia que o mais rápido possível ela fosse descontinuada. Eu entendi que, no primeiro momento, ela era necessária. O estágio de criminalidade do Rio estava muito elevado e a gente, infelizmente, estava com a gestão com ausência de liderança do governo do Estado para enfrentar a corrupção, para enfrentar toda a gestão da polícia. Então, foi positivo, nesse primeiro momento, a entrada da Polícia Militar, mesmo que sem um planejamento do Exército, mesmo sem um planejamento adequado. Muitas pessoas criticaram que aquilo podia ser alguma coisa eleitoreira, mas era necessário, de fato. Agora, quanto antes a gente puder voltar para a situação normal e o novo governador tomar as rédeas, de fato, do processo, me parece o razoável. Até porque, só para lembrar, a gente terá que fazer no governo, pelo menos eu imagino assim, num governo que eu venha assumir, algumas reformas. E essas reformas podem, eventualmente, precisar mexer na Constituição e só poderão ser feitas se a gente não tiver sob um regime de intervenção. Luísa também. Boa tarde, candidato. Boa tarde. E em relação ao porte de armas, o senhor é a favor? E em que situações, em que circunstâncias o senhor é a favor? Eu, assim como o partido, nós somos a favor basicamente pelo seguinte, porque nós entendemos que foi feito um referendo lá atrás, onde a grande maioria da população votou contra o Estatuto de Desarmamento. Então, nós entendemos que é um direito da pessoa, liberdade com responsabilidade, que é um dos nossos princípios, direito à legítima defesa. Obviamente, essas pessoas têm que passar por alguma checagem, quer dizer, alguma validação, alguns exames para realmente ter o direito ao porte de arma. Agora, eu não entendo que o porte de arma ou a liberação das armas seja uma política para combater a criminalidade. Eu entendo que isso está mais ligado à liberdade individual, direito à legítima defesa. Mas eu não coloco isso como meu plano de segurança pública, porque eu acho que isso é um dever do Estado. Acho que a gente não deve transferir para o Estado, para as pessoas, a ideia de que, olha, cada um pode andar armado e resolve o problema seu de segurança e o Estado resolveu o problema assim, permitindo que você tenha arma. Não é assim que eu penso. Acho que esse é um dever prioritário e primordial do Estado brasileiro. Walter Lima. Boa tarde, candidato. Boa tarde, mano. E qual é a proposta do senhor para combater os crimes de fronteira? Na verdade, a gente precisa melhorar a fiscalização, né? Acho que tem muita coisa, especialmente o uso de tecnologia. Hoje mesmo estava discutindo com algumas pessoas da Polícia Federal, quer dizer, alguns equipamentos que foram comprados, o governo fez alguns investimentos, por exemplo, em compra de equipamento e não conseguiu colocar esses equipamentos de monitoramento para funcionar. Então, precisa voltar a ter isso e, principalmente, uma integração da Polícia Federal com os governos estaduais. Acho que isso está faltando e isso, sem dúvida, melhoraria muito o processo para a gente combater esses crimes de fronteiras, porque é onde vem a entrada, especialmente, do armamento pesado que leva para o tráfego e aí você cria um ciclo aí vicioso nesse processo. O senhor falou aí em valorização do policial e também integrar as polícias. Valorizar o policial é o quê? É aumentar o salário? Integrar é ter uma só polícia? Não, eu faria o seguinte, eu acho que a gente tem que valorizar, eu acho que primeiro um conceito na sociedade. Muitas vezes eu vejo que em alguns locais, o Rio, eu vejo isso mais frequente, quer dizer, da gente imputar muito do problema ao policial. Achar que o policial é violento, obviamente os excessos têm que ser coibidos, mas o policial não é o problema, ele é parte da solução. E o bandido, obviamente, se a gente tiver uma educação melhor, melhores oportunidades, a gente favorece tudo isso, mas a gente não pode tratar o criminoso único e exclusivamente como alguém que a sociedade é totalmente culpada, né? Então, eu acho que tem um processo cultural. E aí isso passa, então, pela valorização da função em si, por um melhor treinamento,
de fato, por uma remuneração adequada e por uma proteção. A gente viu, por exemplo, volto a citar o caso do Rio, a quantidade enorme de policiais sendo mortos. Então, o sujeito não pode andar fardado com coisa, tem que ser protegido. Quer dizer, ele, na verdade, é um cidadão do Estado, tem uma função de Estado, tem que ser protegido. O segundo tópico que você perguntou sobre integração, é ter uma polícia? Não, eu acho o seguinte, nós temos diferenças muito grandes históricas nas duas. E eu acho que a integração, no primeiro momento, seria um processo confuso e certamente não seria produtivo. O que eu defendo é que as duas pudessem fazer o ciclo completo. Então, a gente permitiria que as duas fizessem o ciclo completo e deixaria, eventualmente, uma integração para um momento mais à frente. O senhor falou também, e está ali no seu programa de governo, a redução da questão da progressão de penas. O senhor também pensa em fazer uma revisão em relação à questão dos indultos e dos saidões? Também. Acho que a gente tem sido aí muito benevolente nos indultos, nos saidões, e acho que isso deveria ser revisto para ser um pouco mais rígido. Realmente, só liberar quando tivesse certeza. De novo, o Brasil tem uma quantidade enorme de mandatos expedidos onde as pessoas não estão sendo presas, até porque também não tem espaço nos presídios. Então, eu, mesmo assim, acho que a gente tem que investir justamente nos presídios para ter oportunidade de colocar essas pessoas, e eu seria mais restritivo nos indultos. Luísa. O senhor vai trabalhar pela aprovação de uma PEC para a prisão em segunda instância? Eu sou favorável à aprovação da prisão em segunda instância. Trabalharia certamente. Acho que a gente traz isso. A prisão em segunda instância já é pactuada em vários países. Eu acho que isso daria uma credibilidade maior ao sistema, um processo mais rápido para a gente justamente combater e tirar essa sensação de impunidade, né, que é muito presente na sociedade brasileira hoje. E que aí, eventualmente, é ruim, porque isso, às vezes, leva à demanda de medidas extremas. Então, a gente tem que manter o equilíbrio no processo e não adotar coisas que depois a gente possa se arrepender, mas eu sou favorável à prisão com segunda instância. Para mais uma pergunta. Na questão dos presídios, candidato, e gostaria que o senhor avançasse um pouco mais no seu programa na questão da privatização dos presídios. Eu entendo o seguinte, falta hoje recursos no Estado brasileiro que não consegue fechar suas contas para investimento. Então, eu entendo que a gente pode fazer parcerias público-privadas, definindo critérios de atuação. Ribeirão das Neves é um dos lugares lá perto de Belo Horizonte que tem funcionado muito bem, um tratamento melhor para os presos, um processo de ressocialização melhor, a utilização dos presos também para trabalho, quer dizer, tudo isso tem tido um resultado muito mais interessante, uma qualidade muito maior de gestão. Então, eu entendo que no momento onde falta capacidade de gestão e faltam recursos, essa seria uma medida interessante para a gente conseguir avançar mais rapidamente nesse processo de melhoria dos presídios brasileiros. A gente tem visto, vimos aí ano passado, a quantidade de rebeliões, os caos que são os presídios, quer dizer, em condições até sub-humanas para quem está preso, né? Só mais uma coisa, redução da maioridade penal, o senhor é a favor ou contra e vai trabalhar de que forma? Eu sou a favor da gente trazer para 16 anos, basicamente dentro de uma lógica de que se a pessoa já tem possibilidade de votar e eleger seus representantes, ele já deveria arcar criminalmente, do ponto de vista da sua responsabilidade, a partir dos 16 anos. Então, eu sou favorável à redução da maioridade para essa idade. A gente vai mudar de tema já, esse bloco já está bem no finzinho, mas a gente já abre o tema, que é o tema de saúde, e Paulo Leite tem pergunta a respeito. Pois não. O senhor mesmo tem falado, né, que se considera um liberal e um conservador. Eu queria, o senhor tem falado aqui para a gente, né, que focaria basicamente em educação, saúde e segurança. Falando sobre saúde, então, em relação ao SUS, o senhor defende o SUS, não defende, acha que deve ser gratuito ou não? Eu vi o senhor falando também num vale saúde. Queria que o senhor explicasse, por favor. Não, eu primeiro defendo o SUS. Acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer era melhorar a eficiência de gestão no SUS. Hoje há uma grande insatisfação nas pesquisas que mostram, tanto dos médicos quanto dos pacientes, em relação ao funcionamento do SUS, né? Então, eu acho que tem uma série de coisas que a gente poderia fazer para melhorar a gestão do processo, né? Uma delas é exatamente usar organizações sociais de saúde, fazer parcerias eventualmente com hospitais para melhorar a gestão. Outra coisa que nós defendemos é a formação de consórcios municipais. Qual é o conceito? Quer dizer, na verdade, existem alguns municípios muito pequenos que não têm escala para ter hospitais que pudessem atender bem. Então, eles poderiam se reunir em consórcios e criar hospitais que atendessem os municípios dessa região. Dar mais autonomia ao gestor
também para fazer a gestão, porque isso é fundamental. Ele sabe melhor do que ninguém quais são as principais coisas a fazer ali. E aí, indo... Desculpa, eu vou só interromper o senhor e a gente vai continuar falando sobre isso. Eu falei que estava o tempo curtinho ali do bloco, a gente precisa fazer um breve intervalo, mas a gente retoma aí falando desses consórcios. No próximo bloco, nós continuamos falando de vários temas de interesse dos eleitores com o candidato João Amoedo, do Partido Novo. Fique com a gente, nós voltamos em 1 minuto. Eu sou Rosiane Kennedy e estamos de volta com a entrevista do candidato à presidência da República, João Amoedo, do Partido Novo. Nós estamos aqui ao vivo na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV, Rádio e Agência Brasil. O material também está disponível para mais de 5.000 emissoras de rádio de todo o país. Estão aqui comigo no estúdio os jornalistas Walter Lima, da Rádio Nacional, Luísa Damé, da Agência Brasil, Paulo Leite, da TV Brasil, e os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. A gente encerrou o bloco anterior, o senhor estava explicando o que é a proposta de consórcios municipais para a questão de saúde, então eu queria que o senhor concluísse. Perfeito. A gente falou um pouco da melhoria na gestão do SUS, e aí eu estava falando que um dos processos que a gente pode fazer é o seguinte: está provado que os hospitais maiores têm capacidade de ter melhor escala, atendimentos melhores. E o que é no universo brasileiro, às vezes tem municípios muito pequenos onde você tem dificuldade de ter escala nos seus hospitais. E já foi feito algumas experiências em alguns estados de se montar consórcios municipais. Então, são municípios menores que se associam e eles, em conjunto, determinam e provêm alguns serviços. Então, com isso, você consegue juntar 5, 6, 7 municípios e ter um hospital que atende a todos eles. É uma gestão integrada, você consegue dar escala melhor para esse hospital, consequentemente, serviços melhores, atendimentos melhores. Então, essa é uma das ideias que a gente gostaria de experimentar. Indo no outro ponto do Vale também, saúde, o que a gente falou foi o seguinte: na verdade, é uma ideia que já tem funcionado em outros países do mundo, e eu gosto de mostrar como ela é muito similar ao Bolsa Família. Porque o que o governo fez no Bolsa Família? Que, na verdade, atende principalmente ao problema de alimentação de uma classe mais pobre que está na pobreza extrema, né? Ao invés de montar uma rede de supermercados públicos, ele foi e deu recurso, um dinheiro às pessoas que vão na rede privada e adquirem lá o alimento ou algum produto que elas estejam necessitando. Então, o raciocínio com o Vale Educação seria o mesmo. Você poderia dar... Desculpe, Vale Saúde. Também valeria para a educação, depois a gente pode comentar. Seria o mesmo raciocínio, você dá recursos para as pessoas e ela poderia pagar uma clínica popular ou comprar um plano de saúde mais popular. E eu tenho visto em alguns casos práticos, conversando com pessoas mais simples, que dizem o seguinte: olha, João, às vezes eu vou tantas vezes para ser atendida num hospital e não consigo ser e volto, que no final o que eu gastei de passagem, o tempo que eu perdi e que eventualmente foi descontado da minha hora de trabalho, seria mais fácil eu ter gasto isso e ter ido numa clínica popular. Então, é uma coisa, agora, óbvio, não é para adotar no Brasil como um todo, mas pontualmente. E por que é interessante isso? Porque você daria a condição da pessoa mais pobre e também um atendimento privado, né? O senhor falou Bolsa Família, muda um pouquinho aqui o foco, já que o senhor já iniciou. Qual é a política do senhor em relação à Bolsa Família? Olha, eu gosto muito do projeto. Primeiro, dos benefícios sociais que o governo dá, ele é efetivamente o que atinge a parcela mais pobre da população, né? Esse é um dado importante. Segundo, ele tem uma contrapartida, que é a família colocar o filho na escola. Então, e outra coisa, o gasto é baixo em relação à quantidade de famílias que são atendidas. Estamos falando aí de 14 milhões de famílias para um gasto de aproximadamente 28, 29 bilhões de reais. Quer dizer, o custo-benefício é muito bom. O que a gente precisa trabalhar? Trabalhar mais a nossa educação para que a gente tenha portas de saída, né, para o Bolsa Família, que a pessoa ao longo do tempo possa
sair do processo, e é o que eu sempre digo, a gente tem que, na verdade, medir o sucesso pela quantidade de pessoas que saem, não pela quantidade de pessoas que entram no projeto. Mas certamente eu manteria, e a gente até pode reforçar com alguns outros programas sociais migrando para ele, porque eu acho que o desenho dele é muito interessante. Essa questão da porta de saída, candidato, praticamente todos os políticos abordam. É preciso fazer, né, aquela história de não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Mas quais seriam, então, essas alternativas? O que fazer para poder realmente, na prática, tirar essas pessoas da necessidade ainda da Eu acho que é o seguinte, uma sociedade próspera pressupõe 2 pilares que eu acho que faltam no Brasil atualmente, que é liberdade econômica, liberdade para a pessoa empreender, montar seu pequeno negócio, com menos burocracia, com a legislação mais simples, com a carga fiscal menor, menos complexa, e, por outro lado, uma educação básica, o nível fundamental e o nível técnico, para que a pessoa tenha oportunidade. E no Brasil, infelizmente, a gente tem faltado nas 2 situações. Quer dizer, o Brasil, nos índices de liberdade econômica, é o país na posição número 153, mais ou menos entre Serra Leoa e Afeganistão. E quando a gente vai para a educação, e não sei se a gente já pode abordar esse tema, já aproveitando, mas é o seguinte, o Brasil investe muito no ensino superior, e quase 3 vezes mais por aluno do que ele investe no ensino básico e fundamental. Então, eu sou favorável que a gente inverta esse processo e tenha um investimento maior, especialmente na primeira infância, que é onde está comprovado que são as habilidades cognitivas das crianças que estão em formação, e cada R$1 investido ali na primeira infância dá R$7 de retorno para a sociedade. A gente vai falar assim mais de educação, vai ter aí um blocão de perguntas para o senhor sobre isso. Mas Luiz ainda tem pergunta de saúde. Na área de saúde, o Supremo está discutindo a descriminalização do aborto a partir da 12ª semana. O senhor sendo eleito, como é que essa questão vai ser tratada no SUS? Perfeito. Só completar uma questão do SUS, uma coisa que eu acho que é importante, que a gente precisa implementar de imediato no Brasil, é maior uso de tecnologia também na saúde. Quer dizer, um prontuário eletrônico, a marcação de exames via celular, hoje todos os brasileiros têm um celular, então isso traz uma eficiência ao processo, evita que a pessoa perca horas de trabalho, perca transporte. Telemedicina é uma coisa também que pela tecnologia a gente podia estar usando, então é importante isso, só para complementar. Do ponto de vista pessoal, eu sou contra o aborto, fora os casos previstos em lei. Mas eu entendo que a gente tem que seguir a decisão que vier do Congresso, porque ela irá representar a demanda da maioria da população brasileira. Então, o meu posicionamento pessoal, sou contra, acho que a gente deveria trabalhar na prevenção, na educação e, de fato, evitar o aborto, porque no meu entendimento a gente está tirando uma vida humana, que a gente não deveria fazer isso, mas eu entendo que esse tem que vir do legislativo, da decisão dos brasileiros. Se a gente pudesse, eventualmente, e eu preferiria, dentro do conceito mais federativo, transferir essa definição para cada estado, também eu acho que seria mais interessante, né? Mas insistindo aí, eu acho que eu ainda fiquei com dúvida nessa questão, havendo a decisão do Supremo de descriminalizar até a 12ª semana, quer dizer, então até ali fica permitido. O que é que faz para o atendimento no SUS? Quer dizer, o senhor adotaria uma política pública para que o SUS assistisse? Como funcionaria isso? Olha, se for uma decisão do Supremo, não tem jeito, a gente vai ter que cumprir. Agora, por exemplo, acho que essa não deveria ser uma decisão do Supremo. Isso deveria ser uma decisão debatida no Congresso. Eu discordo dessa ideia do Supremo estar legislando, puxando para si essa responsabilidade. Agora, eu parto do pressuposto, isso é fundamental, especialmente para qualquer governante, que nós temos que cumprir a lei. Podemos até questioná-la depois, tentar mudá-la, mas dado que ela foi determinada, não tem como, teríamos que cumpri-la. Mas, assim, não me agrada nada a ideia, não só pela decisão, mas principalmente pela forma como ela estaria sendo decidida. Paulo Leite. Outro tema importantíssimo, candidato, é reduzir a mortalidade infantil. O senhor faz promessa aqui no plano de governo, tentaria chegar em 10 óbitos por 1.000 nascidos. Como? Paulo, o principal investimento que a gente tem que fazer é na infraestrutura, no saneamento. Hoje, capitais brasileiras, eu estava recentemente, por exemplo, lá em Aracaju, 25% só do esgoto é tratado. Quer dizer, isso aí é terrível para a continuidade das doenças. Então, a primeira coisa que a gente deveria fazer firmemente é, de novo, também entendo que a gente tem que fazer parceria com o setor privado, porque o setor público tem se mostrado ineficiente, incapaz. Não é possível a gente estar num país do século XXI e temos um índice de saneamento, de tratamento de esgoto tão baixo. Então, a principal medida é no saneamento. E além do saneamento? Além do saneamento? Na saúde, eu acho que a gente pode fazer alguma coisa na parte de prevenção, mas eu acho que o investimento principal, a prioridade deveria ser o saneamento básico.
A gente vai já introduzir mais um tema, aí sim, educação. O senhor já começou a falar e Walter Lima tem pergunta para o senhor. Eu já vou direto aqui no ponto, justamente para saber sobre o programa de governo do senhor em relação à cobrança de taxa para o aluno que está na universidade pública. Walter, nós temos o seguinte raciocínio, né? Hoje o Brasil aloca, como eu tinha comentado anteriormente, 3 vezes mais por aluno no ensino superior. Em comparação aos países desenvolvidos, nós mais ou menos temos o mesmo patamar de gasto. Em alguns casos, em alguns países que vão até melhor, a gente está até gastando mais. Quando a gente vai para o ensino básico e fundamental, esse gasto é muito menor. Consequentemente, a gente reduz a atratividade do professor e começa um ciclo que diminui a possibilidade das pessoas que estão fazendo escola pública chegarem no ensino superior gratuito. Você quase funciona como um sistema onde o Estado ele incentiva ou aumenta as desigualdades, porque normalmente quem chega no ensino público superior foi aquele que conseguiu pagar o ensino privado, né? Então, o que a gente gostaria de inverter esse processo. E dentro das coisas que a gente gostaria de avaliar, e citamos isso, que é até uma sugestão do Banco Mundial, foi dizer o seguinte: olha, para que a gente tenha uma melhor alocação dos recursos, eventualmente nas faculdades em pesquisa e esse dinheiro no ensino médio e fundamental, cobrar daqueles que poderiam pagar. Aqueles que eventualmente pagaram o ensino privado no básico, no fundamental, por que não fazer uma contribuição para o ensino público, para, de novo, a gente direcionar os recursos para aqueles que mais precisam, né? E não fazer esse processo onde o pobre paga o ensino do rico. Em relação a isso aí, seria então um critério de continuar pagando quem sempre pagou o colégio, ou seria um critério por renda, para entender das famílias? Porque tem as situações que as famílias também pagam ali a escola a trancos e barrancos, porque muitas vezes até tem áreas que não conseguem vaga nas escolas públicas, ou mesmo tem medo de colocar em áreas de violência, por exemplo, tem medo de colocar a criança. Então, como é que seria esse critério exatamente? A justiça, no nosso entendimento, está mais na renda, em cobrar pela renda, né? Ou seja, aqueles que têm condição. Agora, obviamente, vai precisar detalhar isso durante o processo, mas a ideia é poder ter mais recursos para a básica e fundamental. Agora, é importante dizer o seguinte: o nosso problema também na educação não se resolve só com mais recursos, porque nos últimos anos o Brasil investiu mais e, no entanto, no ranking do PISA, por exemplo, que mede a qualidade do ensino fundamental, nós estávamos na posição número 57 em 2012 e depois, em 2015, 3 anos depois, quando foi feito, nós caímos 6 posições. Recentemente, em 2015, de novo, o PISA fez um que eu acho que é muito interessante. Ele fez pela primeira vez um teste que era para medir a habilidade dos alunos trabalharem de forma colaborativa, que eles entendem que isso é fundamental para as novas profissões. E o Brasil, entre 70, ficou na posição 64º. Quer dizer, certamente a gente tem muito a melhorar. Temos um problema de gestão no ensino. Eu fiquei com uma dúvida, Rosé, me permite, eu fiquei com uma dúvida. É abrir mão, então, é focar em ensino básico, fundamental e médio, e abrir mão ali do ensino superior, ou também o ensino superior? É uma escolha? Não, também o ensino superior, mas eu mudaria o peso hoje. Hoje a gente está com foco e a alocação dos recursos. Se não me falha a memória, a gente tem mais ou menos aloca 75 bilhões de reais no nível superior, números redondos, e 53, 54 no básico fundamental. Acho que a gente tem que inverter esse processo, né? Luísa? O senhor, no seu programa, fala em conceder bolsas nas escolas particulares, para os estudantes. Como é que seria isso? É basicamente o mesmo conceito: pegar famílias que não tenham condição e dar para elas como se fosse um vale educação, que ela poderia então ir na escola privada e matricular o seu filho lá. Obviamente, o que a gente vai ter que selecionar são regiões que tenham essa possibilidade e escolher também aquelas famílias por renda, fazer critérios para que dê essa possibilidade a elas, que é o que a gente tem dito. Quer dizer, quem tem recursos consegue colocar o filho numa escola de melhor qualidade e, consequentemente, abre oportunidades para alguém que já tem um certo patamar de renda. E aquele que tem um patamar menor tem menos possibilidade, e você vai perpetuando essa desigualdade na sociedade brasileira, né? Mas aí o senhor... Então, vamos lá, Luísa. O senhor reduziria o investimento na escola pública? Não necessariamente.
a gente pode, no primeiro momento, dar a possibilidade das pessoas migrarem de uma para outra. E aí, o que eu acho interessante nisso? Porque isso seria uma forma da gente criar concorrência na escola pública, fazer com que, de fato, ela fosse buscar qualidade, porque, caso contrário, o cidadão, um pequeno grupo, poderia migrar para a privada. E, no final, e aí a gente vai ter que fazer um processo, claro, experimental, porque se uma boa parte migrasse, certamente você precisaria de menos recursos para a escola pública. A preocupação é sempre atender toda a população que precisa daquilo, não gastar nem menos, mas você daria a possibilidade ao cidadão de escolher. E a escola pública, para receber aqueles recursos, para ter os alunos, teria que trazer eficiência ao processo. Walter, vai só deixar a pergunta que o senhor vai responder no próximo bloco. Política de cotas, o senhor manteria ou teria uma outra proposta? No próximo bloco, o senhor responde para a gente. Nós vamos fazer uma rápida pausa e voltamos em 1 minuto com a entrevista do candidato à presidência da República, João Amoedo, do Partido Novo. A gente volta já. Olá, eu sou Rosiane Kennedy e nós estamos entrevistando hoje o candidato à presidência da República, João Amoedo, do Partido Novo. Nós estamos ao vivo aqui na TV Brasil e em todas as plataformas digitais da EBC, Twitter, YouTube e nos sites da TV Brasil, Rádio Nacional e Agência Brasil. A gente encerrou o bloco anterior com a pergunta para o senhor, feita pelo Walter Lima, sobre política de cotas, o que o senhor pretende fazer. Ótimo, eu só queria fechar a questão da educação, que eu acho que é um ponto muito importante aí, que a gente falou um pouquinho de inverter a prioridade com alocação de recursos, melhorar a gestão, e tem um terceiro ponto que eu acho que é fundamental, que é a gente atrair mais gente de boa qualidade para a pedagogia e, principalmente, um aspecto importante, é mudar o currículo nosso, onde boa parte hoje no Brasil, cerca de 2/3 do currículo está centrado no ensino de coisas teóricas e 1/3 apenas na metodologia de ensino. Quando a gente vê países que têm tido sucesso na educação, como, por exemplo, Singapura, 90% do currículo é metodologia de ensino e apenas 10% é uma parte teórica. Então, a gente também defende essa mudança, porque acho que melhoraria muito a efetividade e o aprendizado. A questão das cotas, elas têm hoje até 2022 já um projeto previsto para funcionar até lá. Eu, particularmente, eu não mexeria nas cotas, mas eu não gosto da solução. Acho que a gente deveria, na verdade, procurar, através de um bom ensino básico, no ensino na primeira infância, a gente dá as mesmas oportunidades, para que ao longo do tempo as cotas fossem desnecessárias, né? Eu entendo que hoje, como uma formação deficiente no processo, você criou a cota para permitir que pessoas que não tiveram, justamente por falha do Estado, um aprendizado no mesmo nível de quem teve outras possibilidades, chegasse lá. Então, acho que ao longo do tempo que a gente deve trabalhar é para que a cota se torne realmente desnecessária. Mas, por enquanto, eu manteria certamente o que já tem. A gente vai começar, então, agora a falar de emprego, questões do dia a dia do trabalhador. Paulo Leite. A gente tem 13 milhões de desempregados hoje no Brasil, candidato, e muita gente na informalidade. Como criar emprego formal. Qual é a saída que o senhor propõe? Os números de desemprego são impressionantes. Hoje mesmo eu estava vendo, são 13 milhões de desempregados, mas a gente bateu o recorde de desalentados, né? São 4,8 milhões, que são as pessoas que nem procuram mais emprego, desistiram. E se a gente soma a aqueles que estão em subempregos, na informalidade, a gente chega a quase a 27 milhões de pessoas, né? O que é importante? Primeiro, eu não acho que seja função do Estado criar empregos. Sempre que a gente se meteu a criar empregos, não deu certo, porque vem uma conta de outro lado e normalmente quem paga essa conta é o mais pobre. Os empregos têm que ser criados na iniciativa privada. Agora, o que o Estado tem que fazer é criar as condições básicas para que isso ocorra. E aí vai muito do que a gente falou um pouco no item anterior, aí no bloco anterior, a questão da liberdade econômica. Hoje no Brasil é difícil você empreender, porque você tem um custo de capital muito elevado, você tem uma insegurança jurídica, você abrir uma empresa demora em média 70 e poucos dias, os nossos países vizinhos aqui, Chile e Argentina, você consegue montar uma empresa em até um dia. Você tem uma carga tributária, além de elevada, extremamente complexa, são 82 taxas, tributos e contribuições. Então, o que a gente gostaria de fazer? Simplificar a montagem de empresas, permitir baixar o custo de capital, como
equilibrando as contas públicas e trazendo mais concorrência no setor financeiro. Cooperativas de crédito, bancos menores, para que a gente tenha uma queda no custo do dinheiro, consequentemente seja mais fácil para quem quer abrir um negócio e investir. Simplificar os tributos, pelo menos juntando 5 deles, IPI, PIS, COFINS, ISS e ICMS, num único tributo que seria sobre o valor agregado, né? Facilitar o fechamento de empresas. Abrir mais economia. A economia brasileira é muito fechada. O Brasil representa hoje menos de 1% do comércio mundial. Então, a gente fica fora da inovação, fica fora das cadeias globais. Então, todo esse processo, no meu entender, e principalmente, só para fechar, segurança jurídica, né? A gente tem que ter um horizonte que as pessoas possam se programar, possam investir e ter o retorno adequado. Então, acho que juntando tudo isso, a gente vai criar um ambiente propício ao empreendedorismo, à geração de empregos. Quando o senhor fala em simplificar os tributos, o cidadão pagaria menos impostos? Eu entendo que sim, porque no primeiro momento, o que a gente vai ter? Vai ter um ganho de produtividade. O Brasil hoje é o país que gasta mais horas no mundo para calcular a carga tributária. Cada estado tem uma legislação de ICMS, para cada produto tem um IPI diferente. Então, acho que com essa simplificação, com a transparência, a gente daria esse efeito. Agora, completando de novo, para emprego, a gente também precisa melhorar os cursos técnicos. O Pronatec hoje, 40% das pessoas que fazem o curso no Pronatec vão trabalhar numa atividade diferente da qual eles se formaram. Então, tem uma dissociação entre o que a pessoa está sendo preparada e qual é a demanda do mercado. Então, a gente precisa ter uma agência, talvez, que faça maior essa integração da demanda do mercado com o que está se formando, para não haver um índice de desemprego tão grande. Hoje, nos jovens, por exemplo, é enorme, né? O índice de desemprego na faixa mais jovem. Luísa. Candidato, e em relação ao salário mínimo, o senhor mantém a política de reajuste do salário mínimo, pretende mudar? Luísa, eu manteria, no primeiro momento, eu não gosto de associar o salário, eu prefiro que o salário mínimo fosse ditado pelo mercado. Acho que tem 2 problemas no salário mínimo, só para a gente falar. Primeira coisa é que ele hoje é um indexador de várias coisas, indexador, por exemplo, do reajuste da Previdência. Então, acho que a gente deveria tirar o salário mínimo dessa característica de ser um indexador. Você acaba até comprometendo contas públicas. Na Previdência, por exemplo, eu defendo que a indexação fosse pela inflação e não pelo salário. O salário, eu entendo o seguinte, vamos fazer a indexação pela inflação, no primeiro momento era o que eu sugeriria. Mas o que a gente tem que trabalhar é para melhorar a produtividade do trabalhador brasileiro, para que, de fato, ele tenha condição de ter um salário melhor. Porque me preocupa, às vezes, se a gente começa a subir muito o salário mínimo, você empurra algumas pessoas para a informalidade, né? Especialmente aquelas pessoas que querem ter um treinamento. Então, o Brasil hoje tem uma grande quantidade de pessoas na informalidade porque agora o salário mínimo é muito baixo, por outro lado. Então, ele, ao mesmo tempo, joga a gente na informalidade e, por outro lado, é um valor muito baixo para a pessoa se manter. Então, o problema, eu diria, não é o salário mínimo, o problema é a falta de produtividade do trabalhador brasileiro, que está estagnada desde 1994. A Coreia, por exemplo, nos últimos 30 anos, a Coreia do Sul, obviamente, né? Nos últimos 30 anos a produtividade teve um avanço imenso e o Brasil ficou estável. Fora a agricultura, o setor agrícola que teve esse aumento de produtividade, nos outros, indústria, serviços, a gente ficou estável. Então, eu acho que a discussão importante onde a gente deve centrar é como melhorar a produtividade do cidadão. Eu fiquei com dúvida ainda em relação a essa questão do salário mínimo, quando o senhor diz assim, acho que o ideal seria um reajuste ali garantido em relação à inflação, mas aí seria só a reposição de perdas de inflação? Porque eu entendo, Rosane, que cabe, dificilmente o governo vai conseguir legislar e impor um salário mínimo que seja o razoável. Por quê? Eu não confio, eu não acredito que via uma canetada você consiga estabelecer um piso de salário. Porque se fosse assim, eu seria favorável a gente aumentar muito mais o salário mínimo. Mas a gente sabe que na prática, cada vez que você aumenta o salário e não tem uma correlação com a produtividade do cidadão, você empurra esse cidadão para a informalidade. E eu acho que o que a gente deve evitar é a informalidade que acontece hoje, né? Então, eu faria o reajuste da inflação, mas trabalharia para que
a gente tivesse mais produtividade e, consequentemente, o salário mínimo acabasse sendo menos que o mínimo, porque as pessoas teriam condição de ter salários menores. Eu tenho muita preocupação da gente criar aumentos artificiais no salário, desvinculado da produtividade, desvinculado do potencial, porque ao fazer isso, a gente tira do mercado de trabalho a entrada de mais jovens, a entrada das pessoas, ou joga essas pessoas para a informalidade. Essa é a minha preocupação. Candidato, qual é a proposta do senhor em relação à reforma da Previdência? Walter, no primeiro momento eu faria uma reforma simples, em linha no que foi feito, no que foi proposto, com algumas alterações na primeira revisão. Então, primeiro, a gente tem que estar claro que a reforma da Previdência é super importante. Foram quase 270 bilhões de reais ano passado de déficit. Lembrando que 1/3 desse déficit vem do setor dos pensionistas do setor público, 2/3 dos pensionistas do setor privado, mas com uma quantidade muito maior de pensionistas, né? Então, a reforma da Previdência, eu acho que não cabe a discussão se ela deve ser feita ou não, ela tem que ser feita e o quanto antes melhor, porque senão a gente não vai ter dinheiro para a saúde, para a educação e para tantas outras coisas. Então, o que eu faria de imediato? Primeiro, pelo menos 65 anos de idade para aposentadoria, um limite de contribuição para aposentadoria integral, desvincularia a indexação do salário mínimo, faria indexação pela inflação, faria um regime semelhante para os funcionários da área pública e da área privada. Eu acho que esses seriam os primeiros tópicos. E avaliaria, eventualmente, uma contribuição do setor rural. Por que eu falo isso? Porque no setor rural, onde não há contribuição, apenas 2% de tudo que é pago, apenas 2% vão para os 20% mais pobres da população. Então, a gente está tendo um custo maior para atender um pedaço pequeno dos mais pobres. Vamos expandir aí um pouco mais o tema economia, Paulo. De reforma da Previdência para a reforma do Estado. O senhor defende um Estado mínimo, a gente já comentou aqui. Agora, o que o senhor cortaria? Eu defendo um Estado que seja mais eficiente nas áreas essenciais. Então, primeira coisa que eu faria, ministérios, no máximo 12. Não tem porque o Brasil ter 150 secretarias, uma série de ministérios que trazem ineficiência ao processo. Você não consegue trabalhar como se fosse um time, com uma agenda única. Então, uma reforma que reduzisse isso. Nós defendemos a privatização das empresas públicas. Nós entendemos que não cabe ao Estado fazer gestão de posto de gasolina, de instituição financeira, de entrega de correspondência. Acho que isso pode ser mais bem feito pela iniciativa privada e o Estado estaria liberado, então, para atuar de forma mais firme na educação, na segurança, na saúde, na infraestrutura, coisas que o cidadão demanda prioritariamente, né? Então, a reforma, acho que seria, basicamente, simplificação com a redução dos ministérios, essa questão da privatização, uma reforma na parte tributária e algo que é fundamental, a gente ter um governo digital. A gente está acompanhando a experiência ao redor do mundo. A Índia, com 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, 99% da população tem uma identidade digital, com tudo ali dentro, título de eleitor, CPF, carteira de motorista, e tudo isso facilita, traz uma eficiência muito grande. Então, se eles conseguiram fazer lá com essa população, por que a gente não faz aqui no Brasil? Quer dizer, o Brasil tem que ter um uso maior da tecnologia. Então, acho que um governo digital é fundamental nos processos, reduzir a burocracia, dar mais poder ao cidadão. O seu programa fala também em redução do tamanho do Congresso, né, para diminuir o número de deputados para 50, são 54 senadores, 342 deputados. Mas o senhor acha que o Congresso cortaria na própria carne? Como é que o senhor conseguiria fazer isso? Olha, os candidatos do Novo vão dar esse exemplo. Nós elegemos em 2016 4 vereadores, eles de cara cortaram 39 assessores, cortaram 50% das verbas de gabinetes no mínimo. Alguns hoje usam 3% da verba de gabinete que recebem. E o nosso compromisso de todos os candidatos a deputado federal do Novo é, ao chegar no Congresso, cortar metade dos assessores e pelo menos metade da verba de gabinete. Então, a gente vai chegar dando exemplo e nós acreditamos. O Congresso hoje custa praticamente 29 milhões de reais por dia, o que dá aí 10 bilhões e meio de reais por ano. E nós entendemos que poderíamos funcionar bem com uma quantidade de 1/3 menor. Então, em vez de ter 81, ter 54 senadores, e em vez de ter 513, ter 314 no Congresso. 342. São 2 vezes 171. 342. Então, acho que isso daria um ganho maior. Candidato, para finalizar, pedimos então que o senhor faça suas considerações finais. O senhor tem 1 minuto
para fazer essas considerações. Tá ótimo. Eu queria agradecer a oportunidade. No fundo, esse partido que a gente começou lá atrás foi um desejo de fazer uma renovação na política brasileira. Começamos em 2010. O espírito foi trazer novas lideranças para construir um Brasil diferente. Nós entendemos em determinado momento que a máquina pública, infelizmente, não está trabalhando para o cidadão, está trabalhando para si própria, né? E que a gente só vai mudar isso com renovação. E o que a gente quer é construir um Brasil seguro, simples e livre, onde todos possam chegar lá, né? Todos tenham oportunidade e não a gente tenha privilégio para alguns. Isso se faz, no nosso entender, e esse é o propósito do Novo, trazendo gente nova e gente que vai chegar dando exemplo, cortando seus próprios privilégios, cortando mordomias e colocando o Brasil na rota do crescimento. Acho que é isso que a gente espera de uma nação. Candidato, muito obrigada pela sua presença. E eu agradeço também aqui a presença dos jornalistas Walter Lima, da Rádio Nacional, Luísa Damé, da Agência Brasil, Paulo Leite, da TV Brasil. E os intérpretes de Libras, Neide Lins e Jonatas Narciso. A cobertura completa da entrevista de hoje você acompanha nos nossos telejornais. E você também pode rever esta entrevista no site da TV Brasil, das rádios e no aplicativo EBC Play. Conforme sorteio, na próxima quinta-feira, dia 23 de agosto, a entrevistada será Marina Silva, do Partido Rede, no mesmo horário, às 5h30 da tarde. Não perca. Obrigada pela companhia. Até a próxima.